Agora a gente vai falar sobre o papel do psicólogo na entrevista psicológica. Bom, para falar sobre isso, a gente precisa entender o amplo espectro de atuação do psicólogo e, obviamente, saber qual é a intenção daquela entrevista psicológica. Se a gente estiver falando num âmbito mais objetivo, específico, como pesquisa, entrevista de seleção, psicotécnico, esse papel da entrevista é muito mais objetivo, é muito mais pontual. Então, é mais breve, logicamente. Então, o psicólogo não precisa interagir e entrar numa dinâmica tão profunda com os clientes, né, com os envolvidos. O único objetivo ali é gerar dados, enfim, objetivos e concluir quais são as melhores tomadas de decisões a partir disso. Enquanto que, num âmbito mais geral, mais amplo, que é o mais corriqueiro do trabalho do psicólogo, principalmente na clínica, na terapêutica, né? Clínica, hospitais, enfim, essa entrevista ela ganha um contorno mais complexo, mais amplo, né? E ela vai variar muito, inclusive, com relação à abordagem psicológica utilizada, né? Ou seja, cada abordagem psicológica, né, psicanálise, abordagens psicanalíticas, abordagens humanistas, cognitivas, cognitivo-comportamentais, elas vão dar um enfoque específico para a sua entrevista, né, para o seu método de entrevista. De uma forma geral, a entrevista psicológica no âmbito clínico, o psicólogo precisa de uma maior aproximação com o cliente, né? Ou seja, ter um olhar empático, ter um olhar mais voltado para o ser humano que está falando ali à sua frente, precisa ter um olhar e uma escuta de não julgamento para aquilo que ele traz, e é muito importante também que ele concatene todo o conhecimento teórico dele com a prática e com a escuta que ele está fazendo ali com aquele cliente. Porque precisa ter muito bem estruturado todas as necessidades, todas as perguntas teóricas que aquela abordagem faz com relação à análise comportamental do indivíduo, da personalidade, assim como a queixa que esse indivíduo está trazendo para o consultório, tá? E, de qualquer maneira, ao fim dessa entrevista, o mais importante é a gente ter um conhecimento amplo desse cliente, ou seja a nível inconsciente, seja a nível de potenciais humanos, seja a nível comportamental, ou cognitivo, emocional desse paciente, para poder ter uma ideia de como ele funciona, de como ele interage com o seu meio, com a sociedade e, possivelmente, explicar quais são as queixas dele, quais são as causas desse sofrimento que ele está trazendo para o consultório, certo? Então, o nosso grande objetivo ali é ter uma escuta livre de presunções, de preconceitos, enfim, né, de julgamentos, mas é um olhar bastante empático para com esse cliente, para poder entender com maior profundidade tudo aquilo que ele está trazendo e que talvez esteja por trás, muito provavelmente, do que ele está falando, que são normalmente as causas dessa queixa, tá certo? Então, o nosso papel, né, ali na primeira entrevista, e essa primeira entrevista não significa ser única e exclusivamente o primeiro encontro, às vezes você pode se estender, o psicólogo pode se estender para mais de um encontro, porque são muitas dúvidas, são muitas questões, e às vezes a demanda do paciente, do cliente, é muito grande, então não se resume a um só encontro. A gente precisa se estender para que a gente possa compreendê-lo de forma bem ampla.
E muitas vezes esse processo de conhecimento, de compreensão, não fica só nos primeiros encontros. Ele vai se adaptando e se modificando ao longo da terapia. Mas o mais importante também é a gente conseguir, além de entender a queixa e o ser humano que está ali na nossa frente, é também saber e propor ali, ou traçar estratégias de como trabalhar com essa queixa, de como tratar essa queixa junto ao paciente.